Ele é o irmão mais velho da Terra, um gigante gasoso cuja gravidade dita a moda de todo o sistema solar. Estamos acostumados a considerá-lo nosso protetor, um escudo gigante que está sempre recebendo os impactos dos viajantes cósmicos. Mas e se nosso guarda-costas for, na verdade, um monstro adormecido, cujos segredos são muito mais assustadores do que poderíamos imaginar? Você está pronto para ir aonde nenhuma nave terrestre jamais conseguiu chegar? Bem no coração de Júpiter, onde a pressão transforma pedras em líquido e as leis familiares da física se quebram como galhos secos. Graças aos olhos infravermelhos do telescópio chamado James Webb, vimos Júpiter em toda a sua verdadeira grandeza pela primeira vez. É um oceano borbulhante de amônia e sulfeto de hidrogênio, onde auroras gigantes brilham mais forte do que em qualquer outro planeta. Você sabia que a grande mancha vermelha na verdade está diminuindo de tamanho? Os dados mais recentes mostram que ela está ficando cada vez mais alta, como se estivesse tentando escapar para o espaço aberto. A missão Juno confirmou que as raízes dessa tempestade vão a 500 quilômetros de profundidade. Em 1610, Galileu Galilei nem imaginava o quão enorme era o objeto que ele havia descoberto. Se passaram séculos, construímos telescópios mais potentes, enviamos sondas ao espaço. Parecia que agora finalmente entendíamos o que Galileu estava observando. Mas eis o paradoxo. Quanto mais nos aproximamos de Júpiter, menos compreensível ele se torna. Júpiter não é apenas gás. É um gigantesco laboratório químico que esconde surpresas em seu interior, quebrando antigas teorias. Os cientistas agora têm certeza de que não há uma superfície sólida dentro de Júpiter. Em vez de uma superfície sólida, há um oceano de hidrogênio metálico líquido. Imagine milhões de toneladas de uma substância que conduz eletricidade e cria um campo magnético tão poderoso que se estende por 7 milhões de quilômetros em direção ao Sol. Janeiro de 2026 trouxe uma revelação sensacional. Novos modelos, que combinaram dados da missão Juno, mostraram que Júpiter contém 1,5 vezes mais oxigênio do que o Sol. Descobrimos que a grande mancha vermelha não é apenas nuvens. Medições profundas mostraram que a temperatura no centro dessa tempestade chega a 1.300 graus Celsius. Literalmente, em fevereiro de 2026, os cientistas recalcularam a forma do planeta. Descobriu-se que Júpiter é um pouco menor e mais achatado nos polos do que pensávamos por décadas. Agora imagine, em algum lugar do nosso sistema solar, existe um oceano tão gigantesco que todos os mares da Terra, em comparação, parecem uma minúscula gota de chuva. Teremos que fazer um salto suicida direto para o coração de Júpiter. Atravessando as densas camadas de nuvens de amônia, vamos cair por milhares de quilômetros até que a escuridão se torne absoluta. E a pressão vai transformar o gás em uma névoa densa e incandescente. E é aqui, a uma profundidade de cerca de 10 mil quilômetros, que ele começa, o maior oceano do nosso sistema. Mas não se apresse em pegar sua sunga. A questão é que esse oceano não é feito de água. Sob o peso monstruoso de toda a atmosfera do gigante, o hidrogênio comum passa por uma transformação assustadora. O hidrogênio se torna um metal líquido. Nadar aqui não é possível por vários fatores, motivos fatais. Primeiramente, a temperatura. Qualquer matéria que caia aqui instantaneamente se transforma em vapor. Em segundo lugar, a densidade. O hidrogênio metálico líquido é tão denso e viscoso que você não nadaria nele, mas seria instantaneamente esmagado até o tamanho de um átomo antes mesmo de chegar perto da superfície. E finalmente, o coração do monstro elétrico. É justamente a rotação dessa asa, esse colossal oceano metálico,
que cria o campo magnético de Júpiter, que atravessa o espaço com radiação mortal. Júpiter não é apenas uma bola de gás, é um planeta oceano, mas esse oceano é hostil a toda forma de vida. Você provavelmente já pensou, e se pudéssemos construir uma plataforma diretamente nas nuvens de Júpiter e simplesmente sair para dar uma caminhada? Vamos descobrir juntos. A gravidade em Júpiter é 2,5 vezes mais forte do que a da Terra. Se você, por exemplo, pesasse confortáveis 80 quilos na Terra, ao chegar nas camadas superiores da atmosfera de Júpiter, sua balança mostraria instantaneamente 200. Imagine que, de repente, colocaram 2 homens adultos nos seus ombros, e você não precisa apenas ficar de pé, mas também andar, respirar e manter a cabeça erguida. Em Júpiter, o seu próprio coração passaria a pesar 2,5 vezes mais. Será que ele conseguiria bombear um sangue tão pesado até o cérebro? Muito provavelmente não. A pessoa desmaiaria por falta de sangue na cabeça mais rápido do que conseguiria admirar a vista da grande mancha vermelha. Seus ossos, articulações, coluna vertebral, tudo isso evoluiu. Em Júpiter, cada passo se tornaria um risco de fratura só pelo peso do próprio corpo. Agora vamos dar uma olhada na característica mais reconhecível de Júpiter, a grande mancha vermelha. Os dados de observação mais recentes deixaram os cientistas perplexos. Esse monstro consegue emagrecer e crescer ao mesmo tempo. Estamos acostumados a vê-lo de cima, como um oval vermelho e achatado. E aqui está o que notamos. Nos últimos 150 anos, esse oval está encolhendo rapidamente. Se no século XIX cabiam 3 planetas do tamanho da Terra dentro dele, hoje mal cabe um. A missão de pesquisa Juno e o telescópio Hubble, em 2024 e 2025, mostraram algo incrível. Enquanto as bordas da tempestade se contraem, o topo dela começa a crescer para cima. Mas o mais empolgante são as suas raízes. Nós percebemos que essa tempestade não é apenas uma fina camada na superfície. Ela se estende para o interior do planeta por 500 quilômetros. Lá embaixo reina um calor inimaginável que alimenta esse arranha-céu de nuvens, fazendo-o girar a uma velocidade de 600 quilômetros por hora. Estamos diante de um exemplo vivo de como a escala planetária muda a física dos fenômenos que conhecemos. A tempestade em Júpiter não é apenas um fenômeno meteorológico. É um motor perpétuo que transforma o calor interno do planeta em pura fúria, visível até mesmo em um telescópio amador do seu quintal. Estamos acostumados a procurar vida inteligente em Marte, olhando atentamente para seus desertos avermelhados e empoeirados. Mas e se todo esse tempo estivéssemos olhando para o lugar errado? E se o verdadeiro berço da vida não estiver nos planetas, mas sim nas sombras de um gigante gasoso em suas luas geladas? Lua Europa. Sob uma camada de gelo de 30 quilômetros, existe um oceano com mais água do que todos os mares da Terra juntos. Novas missões como JUICE e Europa Clipper já estão a caminho de lá. Nós não estamos apenas procurando por bactérias, estamos buscando a resposta para a pergunta: estamos sozinhos nesta escuridão gelada? Vamos ser sinceros, para a vida são necessárias 3 coisas: água, energia e a mistura química certa. E nas luas de Júpiter tudo isso existe em abundância. Vamos pegar a Europa como exemplo. Provavelmente é o lugar mais intrigante. Por fora é uma crosta de gelo sem vida, cheia de rachaduras. Mas sob esse gelo, com 30 quilômetros de espessura, existe um oceano global de água líquida. Hoje sabemos com certeza, há 2 vezes mais água na pequena Europa do que em todos os oceanos da Terra juntos. E essa água não congela há bilhões de anos. Mas por quê? Porque Júpiter funciona como um aquecedor gigante. Com sua gravidade, ele literalmente amassa seus satélites como se fossem um pedaço de massinha. E esse atrito gera calor interno. Ganimedes é o maior satélite do sistema, maior do que Mercúrio.
Ele tem seu próprio campo magnético que o protege da radiação e ainda camadas mais profundas de água salgada. E também há Calisto, cujo gelo antigo pode esconder condições estáveis para micro-organismos. É por isso que, em 2024 e 2025, duas missões importantíssimas foram enviadas para Júpiter, JUICE e Europa Clipper. Elas vão procurar moléculas orgânicas que são lançadas no espaço através dos geysers de Europa. Nós não estamos procurando apenas homenzinhos verdes. Estamos procurando evidências de que a biologia não é um erro único da Terra, mas uma lei universal do cosmos. Amigos, o nosso canal Hubble precisa muito do apoio de vocês. Cada ação de vocês nos ajuda a avançar ainda mais nessa escuridão infinita em busca de respostas. Se você gostou deste vídeo, apoie com um like. Conte pra gente nos comentários o que mais você gostaria de saber. Nós lemos atentamente suas sugestões e com certeza faremos um vídeo sobre o tema mais interessante. A viagem pelos vastos espaços do cosmos está apenas começando. Deixe seu like, inscreva-se e comente. E de nossa parte, as notícias mais recentes e emocionantes de todo o cosmos. Então, nossa imersão na atmosfera do gigante está chegando ao fim. Mas as perguntas que ele nos deixou vão permanecer conosco por muito tempo. Nós descobrimos o que Júpiter esconde. Sob sua fachada listrada não há solo firme, apenas o caos de um núcleo dissolvido e uma química exótica, remanescente de colisões antigas. Também encontramos juntos o maior oceano do sistema solar, e entendemos que não é água, mas sim um oceano de hidrogênio metálico líquido. Estudamos os dados mais recentes sobre a Grande Mancha Vermelha, e vimos como uma tempestade do tamanho da Terra consegue diminuir de largura, mas ao mesmo tempo crescer para cima, sendo puxada para a atmosfera como um gigantesco arranha-céu de nuvens. E finalmente entendemos por que as luas geladas de Júpiter são nossos principais faróis na busca por vida extraterrestre. A energia gravitacional e os oceanos escondidos sob o gelo de Europa fazem desse mundo o local mais promissor para uma descoberta que mudará tudo. Estude o espaço conosco. Até nos vermos no infinito.